Fala galera, aqui é o Cleiton Ribeiro e nesse vídeo vamos falar a respeito de camadas de ajustes, tá? Se você não nos segue nas redes, segue lá que postamos as novidades por lá também, ok? Bem, falar em camadas de ajuste é uma coisa simples, porém devemos nos atentar de que maneiras estamos utilizando essa camada de ajuste, tá? Aí na sua tela você vê essa imagem, a qual vamos utilizar uma camada de ajuste para ajustar o que, na verdade? Podemos ajustar cores, podemos ajustar níveis de tonalidade, mas só serve para isso, para ajustar cores? Não. Podemos utilizar ela também nas animações, de uma outra maneira. E eu vou mostrar aqui por meio desse vídeo também, ok? Bem, e como que fazemos para criar uma camada de ajuste? É simples. Primeiro, podemos clicar aqui nas opções do menu principal em Layer, podemos vir em Novo, e aí criamos uma camada de ajuste. Ó. Então, com a minha timeline selecionada, Layer, Novo, camada de ajuste. Tá bom? Podemos criar dessa forma, ou com o botão direito aqui na timeline, em Novo, camada de ajuste, ou Adjustment Layer. E clicando, você vê que ela cria uma camada de ajuste que está sendo representada por esses pontos aqui, ó. Tá? Bem, mas ela criou nada, na verdade? Por que podemos dizer que ela criou uma camada, mas ela está transparente? Por causa dessa opção que ela deixa ativada quando você cria uma camada de ajuste. Então, essa opção fica habilitada. Porque uma vez desabilitada, ó como que ela fica. Fica totalmente na tonalidade clara ou branca. Isso significa que a camada de ajuste não deixa de ser um sólido. Sim, meu amigo, ele é um sólido, tá? A diferença é que essa opção está ativada. Então isso significa que se eu criasse um sólido e quisesse colocar ela como camada de ajuste, eu posso? Pode. Por exemplo, eu vou criar aqui, ó. Eu vou só desabilitar aqui essa camada de ajuste para você ver. Vou criar um sólido aqui, e aí nesse verde limão, certo? Se eu deixar ativadas as opções de ajuste, ó aí, ó, ela já fica no modo camada de ajuste. Então ela não deixa de ser um sólido, certo? Se eu só habilitar de volta, beleza. Então o que podemos ajustar? Cores, né? Podemos utilizar maneiras diferentes para animar as nossas camadas ou composições, enfim, podemos usar de várias maneiras. Uma maneira que é bastante utilizada, tanto em imagens como vídeos, são as correções de cores, né? E podemos utilizar a camada de ajuste para fazer isso. Por que devemos utilizar a camada de ajuste? Porque se você de repente cria algum efeito aqui, ou você usa algum efeito de correção de cor em alguma composição, isso você pode ficar amarrado no sentido que, se você alterar essa composição de uma outra maneira, você acaba perdendo todo aquele ajuste que você fez. E já com a camada de ajuste você não corre esse risco, porque ela, uma vez ajustada em uma camada fixa, você pode alterar qualquer coisa abaixo dela e ela vai manter o seu ajuste, né? Então eu clicando na minha camada de ajuste, eu vou em efeito, vou em Color Correction, tá? Algumas talvez estejam mais aqui na minha versão, mas não deixa de ter os padrões, né? Que são o preto e branco, né? Aqui, ó, preto e branco, brilho e contraste. Temos as opções de colorama, temos as opções de curves, temos os leves, que seriam os níveis de tonalidade preto e branco, né? Temos aqui, ó, o tint, tritone, o tritone. Muito bem, então temos essas maneiras que podemos ajustar aí a nossa imagem, o vídeo, entre outras, tá? Não estou falando simplesmente essas, que você não pode utilizar as outras. Não, podemos utilizar várias, tá? Nas camadas de ajuste. Só para dar um exemplo, vamos utilizar esse Curves aqui, ó. Só um exemplo, tá? Não vou ficar mesclando todas não. Aqui entrou preto e branco, sem querer. Vou em efeito, Color Correction e vou em Curves. E aqui em Curves, ela está representada nas
nos elementos RGB, a qual vamos alterar agora automaticamente na imagem, né, somente utilizando as camadas de ajuste. Então, por clicar e segurar, podemos aumentar mais a tonalidade aí da nossa imagem, como você pode ver, né, tirar um pouco o contraste, aumentar um pouquinho mais diminuir um pouquinho mais a tonalidade clara. E se eu clico nas opções, podemos alterar individualmente nas cores vermelhas, verdes e azuis, tá, da nossa camada. Ok? Então essas são algumas maneiras que podemos utilizar a camada de ajuste. E ela influencia as camadas de baixo. Então, se eu não tivesse essa camada dessa moça, tivesse com esse rapaz, ele estaria sendo influenciado pela camada de ajuste também, tá? Então, dependendo muito da imagem ou vídeo que você esteja utilizando, você pode usar as opções aqui na camada de ajuste. Agora, qual uma outra maneira que podemos utilizar agora criando animações, tá? Muitas vezes, que eu mencionei nos vídeos anteriores, quando falamos sobre propriedade das camadas, geralmente clicamos na nossa composição ou a camada aqui na nossa timeline. Temos a seta aqui ao lado que mostra as nossas propriedades, a qual podemos animar, né, individualmente, tá? Mas eu sugiro que você não anime as suas imagens ou composições dessa maneira, caso você crie algum estilo de slideshow, quer você crie algum tipo de animação que englobe alguns elementos. Tente utilizar a camada de ajuste para tais finalidades. Por quê? Porque se você precisar alterar ou ajustar algum tipo de animação, fica mais fácil você ajustar na camada de ajuste do que na sua animação. Porque se você precisar dar uma alterada aqui, talvez na imagem ou na própria composição, você não corre o risco de perder aquela animação, todo aquele trabalho que você fez. Já na camada de ajuste já ficaria mais fácil você fazer isso. Como assim? Por exemplo, se eu quisesse usar as opções de propriedades das camadas, com a minha camada de ajuste selecionada, eu poderia vir aqui em Effects, ok? E na parte de distorcer ou distorção, e na opção aqui de transformar, tá? Transformar. E aí ele vai me mostrar as propriedades que tenho aqui, ó, daqui a aqui, as propriedades que temos aqui nas camadas, né? Entendeu? E aí eu posso mover aqui, ó, da maneira que eu quisesse aqui a minha camada. Claro que eu estou mudando a minha camada aqui, não significa que a minha camada oficial ela está mudando do meu centro. Não é isso. Na verdade, eu estou usando as opções de transformar para mover a minha camada de baixo. Só isso. Não que ela está movendo definitivo. Ela está só burlando, em outras palavras, o meu olhar sobre a camada de baixo. É essa a ideia, tá? Então, essas opções que geralmente posso utilizar, né? Então, por exemplo, eu posso fazer aqui, ó, colocar menos 640, já que ele estava 640. Aí 1 segundo, vou deixar aqui em 640. E aí ela cria essa animação aí, ó, em posição normal do transformar, ao invés de transformar aqui na minha composição, tá? Então existe essa forma aí de poder brincar com as animações. Uma outra utilidade que eu faço usando as camadas de ajuste é geralmente criando aqueles efeitos de transições usando imagem ou usando qualquer uma outra coisa. Por exemplo, eu vou arrastar aqui essa imagem. Então vai ter assim a imagem do rapaz e em seguida o da moça, certo? Beleza? Eu vou diminuir essa camada de ajuste porque ela tá do começo ao fim aqui em 10 segundos, né? Então ela tá aqui de 0 a 10 segundos. Vou deixar mais ou menos aqui em 2:15. Vou fazer um corte nela utilizando o atalho Alt fecha colchete. Beleza? Vou só aumentar um pouquinho aqui e vou arrastar ela um pouquinho aqui, tá? Eu geralmente utilizo algumas ferramentas para criar algumas animações. Então alguns efeitos aqui é bastante interessante. Por exemplo, eu utilizo muito aquele movimento mosaico, que seria o Motion Tile,
que você só vai encontrar com a minha camada de ajuste selecionada em Effects, Estilizar e Motion Tile, ok? A qual ele vai criar, ela, na verdade, ela influencia o mosaico aqui, ó. Aqui, ó, daqui para baixo. Os mosaicos que ele utiliza aqui, ó, seria assim, ó. O comprimento e a altura aqui da minha camada, composição. É isso que ele está influenciando, tá? Só que ela automaticamente ela já cria uma quantidade que não está visível aqui. Nessa mesma composição, ela criou 100 para cada lado, ó, 100 para a altura e 100 para o comprimento. Então tem 100 para cá, 100 para cá, 100 para cima e 100 para baixo. Ela fez isso, tá? Opa! Então ela fez dessa forma aqui. Como que eu sei disso? Porque se eu mover aqui, ó, o cursor aqui, ó, do mosaico central, você vê, ó, a quantidade de imagem que ele vai ter aqui, ó, pro lado, ó, ou pro outro. Entendeu? Então é isso que ela fez. Se fosse mover para cima ou para baixo, ó, quantidade aqui, ó. Certo? Muito bem. E como que eu posso fazer uma animação usando essa opção do movimento do mosaico? Então eu simplesmente deixo a minha agulha aqui mais ou menos antes de acabar essa imagem, até entrar outra, eu deixo aqui mais ou menos. Crio um quadro-chave aqui, ó, deixando aqui, ó, até completar um pouquinho aqui a minha composição, ó. Deixei mais ou menos aqui, tá? Beleza? Venho mais ou menos pra cá também e deixo no valor que estava, que é de 640. Certo? Clicando com a tecla U, temos aí os quadros chaves. Vou dar uma velocidade, usar o Graph Editor e vou deixar aqui bem no centro aqui, ó. Tá? Olha isso. E aí dá essa sensação aqui, ó. Imagina se eu tivesse que fazer esse tipo de animação nas composições. O quão trabalhoso seria isso, né? Eu teria que animar uma por uma, fazer esse efeito 2 vezes, jogando na minha composição, fazendo recorte entre elas, jogando o mesmo efeito na outra imagem para tentar fazer esse movimento. Daria. Só que ficaria bem trabalhoso. Nesse caso não, ó. Na camada de ajuste eu faço isso e olha só. Seria uma forma de transição de uma imagem para outra. Mas aqui tá faltando um clean. Algo aqui para dar aquela maciota na nossa transição. O que seria? Se eu clicar aqui no Motion Blur, ativar ela e ligar ela aqui, ó. Ela já tá até ligada aqui, ó. Deixa ela ligada porque ela tá azul. Olha como ficaria agora este movimento de uma imagem para outra. Olha isso. Olha o clean do negócio. Ficaria muito bom. Olha. E podemos brincar ainda mais, ó. Podemos aumentar aqui, ó. E eu posso... Deixa eu só cortar essa imagem aqui. Opa. Vou cortar ela aqui. Vou criar mais um quadro-chave aqui, ó. Vou jogar mais um pouquinho pra cá. Vou clicar aqui. Vou criar mais um quadro-chave aqui, ó. Vou clicar aqui nas opções aqui. Deixa eu só copiar esse. Vou colar aqui do lado, senão para não sair, né? E aqui eu vou brincar agora com as opções daqui. Vou brincar agora para baixo aqui, ó. Deixar assim. Será que já tá na velocidade também? Vamos ver. Ó, vou dar uma velocidade aqui, ó. Aqui e aqui. Certo? Vamos ver como ficou? Então temos esse aqui. Certo? E no final
Show de bola, hein? E temos outras opções que podemos utilizar também aí na camada de ajuste, né? Então, por exemplo, só vou dar uma duplicada nesse daqui. Vou deixar ele de fora, pois eu não vou utilizar esse Motion Tile agora não. Vou tirar esse efeito, vou utilizar um outro efeito para você ver agora. Outro tipo de transição que podemos utilizar aqui, ó. Transição não, né? Uma forma que eu brinco para fazer transição, tá? Deixa eu só deixar ele escondido, para não ficar assim tão visível, confundir. Tem um outro efeito que eu acho bastante interessante. Você vê muito também em estilos de animações, vários estilos de animações. Quando eu me refiro a estilos de animações, é aqueles vídeos que envolvem fotos, ou que envolve algum tipo de... ou alguém que quer aplicar algum tipo de efeito repuxando, né? Alguma coisa assim. Eu não estou me referindo a motion graphics, né? Que motion graphics mais geralmente é aquelas transições que vimos lá no vídeo anterior sobre o Blend Mode, uma maneira que eu criei até as transições. Então transições existem de várias maneiras, tá? Mas nesse caso aqui é aplicado mais em quando eu quero usar entre um vídeo a outro ou uma imagem a outra, que é o famoso Optical Compensation ou compensação óptico, né? E ele se encontra aqui em distorção. Então eu venho aqui em efeitos com a minha camada selecionada, né? Não esquece disso. Distorção, cadê distorção? E Optical Compensation, aqui ó, que é esse carinha aqui, ó. O que ele faz? Ele brinca aqui ó com a visualização de field, né? Então é como se ele repuxasse essa área aqui, ó. Essa área aqui ele desse uma repuxada. Você vê muito desse efeito em técnicas de parallax, tá? Então geralmente é esse efeito que eles utilizam, né, para brincar. E aí você pode mudar a orientação, horizontal ou vertical, e optar aqui, no caso, se você quiser reverter o foco da lente, a distorção da lente, que seria uma distorção do foco de lente, ou não, tá? Então como que esse efeito funciona? Então eu vou deixar um quadro-chave ligado aqui. Podemos brincar assim, ó. É esse efeito que ele faz, tá? Mas eu não gosto muito desse movimento aqui, ó. Eu não gosto muito desse movimento. Eu gosto do contrário. Então eu vou clicar em reverse. Então é como se ele esticasse assim. Desse uma repuxada aí nos lados e mover-se pro centro. Então eu vou fazer assim, ó. Vou deixar aqui em 0. Vou deixar aqui no meio dela, certo? Aqui eu vou deixar em 0. Vou deixar em 0 aqui. Ela vai fazer isso. E aqui vai morrer 0. Ó. E 0. Vou dar uma velocidade nesse danado aqui. Vou só dar uma velocidade aqui. E outra velocidade aqui. Só isso. Olha como vai fazer esse efeito agora. Olha isso. Ficou até mais rápido, né? Deixa eu só dar uma afastadinha. Aí vai dar aquela suavizada. Então temos esse efeito. Olha isso. Show de bola, hein? Então tá aí. Então para isso serve a camada de ajuste. Então, por exemplo, se eu tivesse que mudar essa imagem aqui, ó, eu simplesmente clicaria na imagem, muda a minha imagem qualquer aí, ó. Vou colocar essa da moça. Segurar Alt, ela já substitui. E o do rapaz, vou mudar também. Pode ser esse daqui, Alt, alterou, diminuiu. Vamos ver lá agora, na camada de ajuste, sem mexer. Então foi criada aí mais uma animação, de uma maneira simples,
e que pode ser utilizado de várias maneiras, certo? Espero que você tenha gostado, ok? E este era mais um dos vídeos que queríamos falar. Bem, então criamos aí mais um efeito. Se você quiser postar lá no grupo, poste lá também, né? Claro que muitos talvez não consiga porque não conhece o programa e não sabe ainda renderizar. Calma que vamos chegar lá também. Mas tudo que fizermos, né, quando você chegar lá na parte de renderização, que eu vou explicar com calma também, como vocês podem renderizar algumas opções de renderização, posta lá no grupo, né? Eu gosto de ver essas animações aí que vocês vão aprendendo e vão aplicando no dia a dia. Ver uma outra forma diferente também de aplicar, não só esses efeitos como outros com a camada de ajuste. Mostre para nós também, nós gostamos de ver essas coisas. Então fica o incentivo, e se você não nos segue ainda, segue lá nas redes sociais. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, dê o seu joinha, porque no próximo vídeo vamos falar uma coisa que o negócio vai começar a ficar bom agora. Vamos falar a respeito de camadas em 3D, ok? Então te espero no próximo vídeo. Um forte abraço e tchau!